Olá! No vídeo anterior, vimos sobre condutores em equilíbrio eletrostático, exemplificando conceitos sobre superfície do condutor, o poder das pontas e a blindagem eletrostática. No vídeo de hoje, veremos sobre os capacitores. Após a descoberta das cargas elétricas, o próximo passo seria descobrir o modo de armazená-las. Quando falamos em qualquer coisa em algum lugar, logo pensamos que esse lugar tem uma capacidade de armazenamento. Por isso, a capacidade sugere uma ideia de quantidade fixa. Para representar matematicamente o conceito de capacidade elétrica, vamos considerar um condutor esférico de raio R eletrizado com uma carga Q, imerso no vácuo. Considerando o infinito como referencial dos potenciais, sabemos que o potencial elétrico V na superfície desse condutor isolado é expresso pela fórmula no quadro. Se o condutor eletrizado com uma carga Q adquirir um potencial V, se for 2Q, será um potencial 2V. Se for 3Q, será potencial 3V. Isso significa que esse condutor em equilíbrio eletrostático à carga Q e o potencial elétrico V são diretamente proporcionais, e assim gerando uma constante C, que é a capacidade elétrica ou a capacitância. Portanto, se dois condutores estiverem em um mesmo meio sob o mesmo potencial, o condutor com maior capacidade elétrica armazena mais cargas elétricas. Como a quantidade de carga é medida em coulomb e o potencial elétrico em volt, no sistema internacional, a unidade de capacitância é o farad. Um condutor que armazena 1 coulomb, quando sujeito a um potencial de 1 volt, tem capacidade de armazenamento de 1 farad. Sabemos que uma condição para que ocorra um movimento espontâneo das cargas elétricas no interior do condutor é a existência de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer. Se não houver essa diferença de potencial, não haverá fluxo de cargas e, portanto, o condutor estará em equilíbrio. Então, se dois condutores eletrizados sob dois potenciais elétricos diferentes são conectados através de fios, ocorrerá um fluxo de cargas entre eles, cessando instantaneamente até que todos fiquem sob o mesmo potencial. Assim ocorre um equilíbrio elétrico. Considere três condutores, 1, 2 e 3, devidamente isolados e afastados, respectivamente com cargas Q1, Q2, Q3, sob potenciais V1, V2 e V3, com capacidades elétricas C1, C2 e C3. No instante em que são conectados, ocorre um fluxo ordenado de cargas elétricas entre eles, para manter todos no mesmo potencial. E já como ocorre um fluxo de cargas, no final das cargas de cada um dos condutores mudam, porém as capacidades elétricas ainda são as mesmas. Sendo assim, podemos deduzir as fórmulas do antes e depois, e pelo princípio da conservação de cargas elétricas, encontrar o potencial V. O capacitor é um dispositivo que tem a função de armazenar cargas elétricas. Ele é formado por dois condutores denominados armaduras, e são separados por um material dielétrico. O capacitor pode ter diferentes formas dependendo de seu uso ou função no dispositivo que estiver empregado. Ele também pode ser fixo ou variável. A maioria dos capacitores utiliza um dielétrico, que é um material isolante e sólido. Ele fica entre os condutores, realizando três funções no capacitor. A primeira, o dielétrico mantém as armaduras muito próximas sem haver contato. Segundo, a constante elétrica de um material sólido é maior do que o ar ou o vácuo, assim o capacitor suporta uma maior diferença de potencial sem se danificar. Terceiro, a capacitância de um capacitor com dielétrico sólido é muito maior que em relação a um capacitor com dielétrico de vácuo ou ar. Quando ligarmos um capacitor, acontece a polarização das armaduras e cria um campo elétrico com elas. Com a inserção de um material dielétrico entre as armaduras e sob a ação desse campo, o material dielétrico se polariza. Assim, a superfície adjacente à placa positiva adquire carga negativa induzida e a adjacente à placa negativa adquire carga induzida positiva de mesma intensidade. Essa polarização do dielétrico cria um campo elétrico induzido, oposto ao campo elétrico. Portanto, o campo elétrico resultante será a soma entre eles. Como a intensidade do campo é a diferença de potencial entre as armaduras, separadas entre uma distância d, se relacionam através da expressão no quadro. Verificamos que a diminuição da intensidade do campo com o dielétrico causa uma diminuição no valor do potencial nas placas, assim como a fórmula demonstrada. Não há alteração das cargas, uma diminuição no valor da diferença do potencial aumenta o valor da capacitância. Lembrando que a capacitância é uma constante entre a carga e a tensão. Se plotarmos um gráfico com esses dois
podemos ver que a energia potencial armazenada por unidade de carga é a área do triângulo e é numericamente igual à energia potencial elétrica fornecida pelo gerador ao capacitor com carga Q. Portanto, podemos deduzir que a energia potencial elétrica com o uso da capacitância. No próximo vídeo, daremos continuação ao assunto dos capacitores. Então, até lá, continue aprimorando seus conhecimentos. Até logo!